Maria é descendente de uma típica família do interior paulista, uma família caipira, que sempre trabalhou e investiu na educação daquela mulher que se formou uma jornalista. Maria cresceu num ambiente onde as pessoas falavam histórias de assombração, de saci, de boitatá, de lobisomem, enfim. No sítio onde ela vivia, com a família, ela sempre ouviu as pessoas falando sobre esses personagens que assustavam as crianças da época. E aconteceu que, numa certa vez, Maria ficou sabendo que, numa cidade no interior do estado de São Paulo, ela ouviu o comentário entre as pessoas e ficou muito curiosa sobre aquele assunto, que falava que, num bairro semi-abandonado, naquela cidade do interior do estado paulista, surgia uma mulher durante a noite e ela caminhava numa rua bem escura e visivelmente abandonada. Não havia pessoas que caminhavam por aquele lugar, porque muitas pessoas, principalmente os antigos moradores daquele bairro parcialmente abandonado, tinham medo de passar por ali durante as madrugadas, porque todos acreditavam que aquela rua realmente era assombrada. Maria ficou tão curiosa, decidiu viajar para aquela cidade e assim ela fez. Ela pegou uma câmera de fotografias, também um bloco com caneta para anotar tudo o que ela conseguia de informação e viajou para aquele lugar. E assim, chegando lá, ela procurou se hospedar o mais próximo possível daquele bairro semi-abandonado. Havia poucas pessoas morando ainda naquele lugar. Os remanescentes de uma grande família que já viveu, que já habitou aquele bairro, estavam praticamente de saída também daquele lugar, porque já não tinha mais motivo para continuar vivendo naquele bairro que um dia foi a alegria e felicidade de muitas pessoas. Muitas crianças foram criadas ali. Muitas pessoas se formaram naquele lugar e foram morar em outro estado, em outra cidade, longe daquele bairro do qual levaram apenas muita saudade no coração. Naquele pequeno bairro onde já foi palco de muitas alegrias e de esperança na vida de muitas pessoas, agora só restava algumas que faziam parte de uma pequena família que estavam para sair. E assim o bairro se tornaria completamente abandonado. Ali os segredos se escondiam, nas sombras e na história, que eram sussurradas apenas à meia luz. Havia uma rua esquecida por quase todos, e todas as pessoas que moravam naquele lugar evitavam passar naquela rua, chamada Rua da Escuridão ou Rua Assombrada. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Os poucos que passavam por ali evitavam até mesmo olhar diretamente para os prédios antigos e escurecidos, e se desfazendo com o tempo. Numa noite fria de novembro, com a lua oculta por nuvens espessas, a Rua da Escuridão estava particularmente silenciosa. O vento cortava o ar, fazendo os poucos postes de iluminação que ainda existia naquela região tremularem, lançando sombras inquietantes. Foi então que, à meia-noite, uma figura surgiu do nada. Era uma mulher alta e de passos leves, vestida com um casaco escuro que parecia absorver a pouca luz que tinha ali naquela rua. Ela tinha cabelos longos e negros como a noite, que caíam em ondas sobre seus ombros. Seu olhar era enigmático e seus olhos, de um verde profundo, pareciam refletir a luz da lua oculta. A mulher se movia com uma graça sobrenatural, como se soubesse que a Rua da Escuridão era do seu domínio. Ninguém sabia quem ela era, e ela parecia não pertencer a este mundo. Na manhã seguinte, houve pessoas não muito distante de algumas chácaras e sítios, falaram o que aconteceu, descobriram o que havia acontecido ali. Relatos de avistamento da mulher começaram a circular entre eles.
alguns deles, outros que viram apenas de relance, antes que desaparecesse. O mistério aumentava à medida que mais pessoas relatavam que tinham visto a estranha figura, e rumores sobre o propósito começaram a se espalhar. Maria, aquela jornalista, conhecida por seu espírito investigativo, decidiu que precisava descobrir a verdade. Determinada a desvendar o enigma da mulher da Rua da Escuridão, Maria preparou-se com sua câmera de observação e também levou o bloco que ela havia trazido para anotações. E dirigiu-se à Rua da Escuridão ao cair da próxima noite. Ela se escondeu atrás de um dos velhos prédios, aguardando pacientemente. A atmosfera estava carregada de tensão, e o vento parecia sussurrar segredos obscuros. As horas passaram lentamente, e a Rua da Escuridão continuava a ser um lugar desolado, exceto pelo ocasional movimento da Maria, aquela jornalista, para se acomodar melhor entre aquelas casas antigas no meio da escuridão. À meia-noite, uma mulher apareceu novamente. Maria, com o coração acelerado, observou-a se aproximar. Desta vez, porém, a mulher parecia estar se dirigindo a um ponto específico naquela rua. Seguindo com cautela, Maria notou que a mulher parou em frente a uma antiga livraria, que estava abandonada, cujas janelas estavam cobertas de poeira e teias de aranha. A mulher parou diante da livraria e, com um gesto quase imperceptível, começou a murmurar uma canção baixa e melancólica. Nas paredes da livraria, e para a surpresa de Maria, as janelas começaram a brilhar com uma luz pálida. A atmosfera ao redor parecia vibrar com a energia da canção, e a própria rua parecia ganhar vida naquele momento. Maria observou maravilhada enquanto a mulher avançava em direção à porta da livraria, que se abriu com um rangido. A figura desapareceu no interior, e a porta se fechou atrás dela. Maria hesitou por um momento, mas o desejo de descobrir a verdade a impela a antiga livraria, que já estava abandonada. O interior daquela livraria estava em completo contraste com o seu exterior decadente. Era como um santuário de luz e cor, com livros antigos e relíquias espalhadas por todo o ambiente. No centro da loja, a mulher estava diante de uma mesa cheia de livros abertos e velhas cartas que pareciam estar se rearranjando sozinhas. Maria ficou paralisada quando a mulher se virou para ela. Seus olhos verdes brilharam com uma intensidade que parecia penetrar na alma. "Você encontrou o lugar certo", a mulher disse com uma voz suave e musical. "Estou aqui para resgatar histórias esquecidas, memórias perdidas e almas que se perderam com o tempo." A mulher explicou que era uma guardiã dos segredos das histórias da cidade, aparecendo quando as pessoas estavam prestes a perder algo precioso em suas vidas. Com um sorriso triste, ela revelou que sua missão era ajudar as pessoas a reconectar-se com o passado e a verdade, mesmo que isso significasse ser vista como uma figura misteriosa e assombradora. Maria entendeu que a mulher na Rua da Escuridão não era uma entidade assustadora, mas uma protetora das histórias e memórias daquele bairro semi-abandonado. Com uma sensação de paz, Maria deixou a livraria prometendo manter o segredo da mulher e a magia da Rua da Escuridão. E assim, a rua continuou a ser um lugar de mistério e encanto, onde as sombras escondiam mais do que a luz podia, mas uma protetora das histórias e memórias daquele bairro semi-abandonado. Com uma sensação de paz,
Maria deixou a livraria prometendo manter o segredo da mulher e a magia da Rua da Escuridão. E assim, a rua continuou a ser um lugar de mistério e encanto, onde as sombras escondiam mais do que a luz podia revelar.